Olá pessoal, aqui é o professor Fabrício Lisboa, mais uma vez, da Vasgel e da Cosmo, Mapeamento Ambiental. Numa aula passada, vocês aprenderam a unir atributos pela localização no QGIS, um processo muito legal para quem trabalha com consulta por amostragem. Porém, nesta videoaula de hoje, nós vamos utilizar a mesma base de referência para ensinar como calcular estatísticas descritivas a partir de uma categoria específica da tabela de atributos. Vamos lá no QGIS para ver como faz? Ok, turma, aqui nós temos aquela mesma camada de referência relativa aos domínios hidrogeológicos de uma porção do estado de Minas Gerais, e nós temos aqui na tabela de atributos duas colunas que eu vou chamar a atenção. A coluna domínio, poroso, fissural, metavulcânico, etc., e a coluna área em quilômetro quadrado, que para cada atributo, para cada feição, melhor dizendo, de referência, eu tenho a área calculada. Perfeito? Ok, pessoal, e se o seu cliente, o seu estudo, o seu projeto demandasse o cálculo da área de cobertura de cada domínio hidrogeológico em uma tabela Excel, por exemplo, para essa área de estudo? Como vocês fariam? Um procedimento manual e bastante não apropriado seria organizar cada uma dos domínios hidrogeológicos por ordem alfabética e somar a área de cobertura de cada um deles. Daria certo? Daria. É ideal? É apropriado? De forma alguma. Imagina ter que fazer isso para mais de 200 feições, ou numa área de projeto bastante detalhado, centenas de milhares de feições. É para estes casos que nós vamos utilizar uma função existente no QGIS, conhecida como estatística por categoria. Vocês podem procurá-la aqui na caixa de ferramentas de processamento. É essa aqui, dentro de análise vetorial. Ao clicar em estatística por categoria, a janela de expressão, a caixa de diálogo que vai aparecer para cada um de vocês, nos pedirá a camada vetorial de entrada, vai ser sempre uma minha poligonal de referência, no caso, o recorte dos domínios hidrogeológicos, e vejam bem, com muita atenção, os dois próximos campos. O primeiro deles é o atributo, a coluna, o campo de onde eu vou calcular as estatísticas. Neste campo aqui, eu vou escolher área. Então, aqui vai ser sempre o campo quantitativo. E campo com as categorias vai ser com base em qual outro atributo que eu vou individualizar o meu cálculo de área. Entenderam? Então, quem que eu vou marcar aqui? A opção domínio. Ou seja, o que eu estou passando para o QGIS como predicado, como premissa para cálculo? Eu quero que você, QGIS, reúna todos os atributos, todas as feições individuais relativas a um determinado domínio hidrogeológico e some e faça o desvio padrão, o cálculo da variância, valor máximo, valor mínimo, por classe de domínio hidrogeológico. Perfeito? Vamos rodar e dar uma olhada no resultado? Então, área em quilômetro quadrado, domínio como o meu campo contendo as categorias, e eu vou rodar deixando o resultado em camada temporária. Ao executar, é bem rapidinho. Vejam que o QGIS criou, inclusive, um arquivo tabular, Isso é uma tabela. Quando eu abrir essa tabela, vejam bem quem é que eu encontro. Um resumo estatístico descritivo por classe de domínio hidrogeológico. Então, eu tenho a contagem, número de feições, valores únicos, valor mínimo de área para cada um desses domínios hidrogeológicos, o valor máximo, o alcance, vamos chamar assim, em tradução literal, a soma. Então, esta é a coluna de interesse, para quem vai depois compilar esses dados em um ambiente Excel. A média, qual foi a área de cobertura média de cada um desses domínios hidrogeológicos. Então, veja que interessante, Inclusive, eu posso ordenar de maior para menor. Mediana, desvio padrão, enfim, várias outras, inclusive alguns quartis aqui, várias outras referências estatísticas descritivas para sintetizar essa camada.
Caso eu deseje abrir isso em Excel, eu posso clicar com o botão direito, exportar, e lá em salvar feições, ao invés de escolher Shapefile, eu vou escolher planilha de cálculo do Microsoft, em formato Open, né, formato aberto. Uma vez feito isso, clico no 3 pontinhos para escolher um local, né, de salvar esses arquivos, como a minha pasta de teste aqui da Cosmo, por exemplo. Vou chamar aqui de teste cálculo. E o resultado, pessoal, depois de salvo e rodado, ele além de aparecer aqui no QGIS, ele também vai aparecer lá na minha tela como eu salvei. Tá aqui, ó, teste cálculo. Excel vai abrir e o resultado exibido. É isso então, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, comenta com a gente no chat e nos diga como mais você pode aplicar esse tipo de função no seu dia a dia de trabalho. Eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.